Quando um físico do calibre de Dr. Michio Kaku afirma que um objeto poderia mudar tudo o que sabemos sobre o universo, você para e presta atenção, porque nas profundezas geladas do espaço, algo está se movimentando. Algo que não se comporta como nada que já vimos antes. Chamam de 3I Atlas, e pode ser muito mais do que apenas uma rocha flutuando pelo vazio cósmico. A NASA vem rastreando este objeto por meses, monitorando sua trajetória com uma intensidade que revela a importância da descoberta. Um objeto interestelar, aproximadamente do tamanho de Manhattan, cortando nosso sistema solar em uma trajetória hiperbólica, o que significa que veio de fora de nossa vizinhança cósmica e nunca mais retornará ao lugar de onde originou. Mas o verdadeiramente estranho não é de onde veio ou quanto tempo levou viajando através da escuridão infinita do espaço. É o que está fazendo agora, neste exato momento, enquanto se aproxima de nosso Sol. Está girando de formas que cometas simplesmente não deveriam girar. Está refletindo luz de maneira inconsistente, exibindo propriedades que desafiam nossa compreensão dos corpos celestes naturais. E, possivelmente, de acordo com alguns dos observadores mais rigorosos da comunidade científica, está acelerando de formas que a física convencional não consegue explicar facilmente. Estes não são detalhes menores. Estas são anomalias profundas que sugerem que algo fundamental está acontecendo. Algo que desafia nossas suposições mais básicas sobre como o universo funciona. Dr. Kaku explica a divisão profunda que emergiu dentro da comunidade científica em relação a 3I Atlas. Alguns cientistas proeminentes dizem que é apenas uma rocha, outro andarilho interestelar, passando por nosso sistema solar, como Oumuamua e Borisov fizeram antes, objetos que chegaram e partiram sem incidentes ou mistérios particulares. Mas outros, aqueles dispostos a olhar mais profundamente nos dados, dispostos a questionar suas próprias suposições, dispostos a desafiar o consenso estabelecido, suspeitam de algo fundamentalmente diferente. Suspeitam que estamos observando um visitante, uma sonda inteligente, algo que sabe exatamente o que está fazendo, algo que opera com propósito e intenção em vez de simplesmente derivar aleatoriamente pelo cosmos. Esta distinção importa profundamente porque transforma nossa compreensão do que realmente estamos observando. Não estamos mais simplesmente assistindo a um fenômeno natural. Estamos potencialmente testemunhando evidência de tecnologia, de engenharia, de ação deliberada por uma inteligência, operando em uma escala que estamos apenas começando a compreender. E esta semana, conforme 3I Atlas chicoteia ao redor do Sol em sua aproximação mais próxima de nossa estrela, cientistas em todo o mundo estão observando um sinal crucial que poderia transformar absolutamente tudo. Estão observando um aumento de energia, uma aceleração que não deveria ser possível de acordo com a física convencional. Chama-se efeito Oberth, um princípio na mecânica orbital que descreve como uma espaçonave pode ganhar energia extra se dispara seus motores no ponto mais próximo do Sol, utilizando o poço gravitacional da estrela para amplificar o impulso e alcançar velocidade maior. Mas aqui é onde isto se torna extraordinário. Se 3I Atlas ganhar mais energia do que as leis da física permitem, se demonstrar um aumento de energia que exceda o que efeitos gravitacionais naturais poderiam produzir, significa que algo ou alguém está empurrando. Significa que há propulsão ativa, controle ativo, inteligência ativa, guiando este objeto através do espaço. Isto mudaria tudo o que sabemos sobre quem está lá fora no cosmos e quem poderia estar nos observando das profundezas do espaço interestelar. Até mesmo analistas militares estão observando 3I Atlas com interesse intenso e preocupação crescente,
Porque se um objeto daquele tamanho, aproximadamente o tamanho de Manhattan, consegue se manobrar perto do Sol com precisão e controle, não é apenas um cometa ou um asteroide aleatório. É um veículo controlado, é uma espaçonave, é tecnologia. E aquela realização levanta um conjunto completamente novo de questões que mantém cientistas e estrategistas de defesa acordados à noite. Se não é daqui, se não originou em nosso sistema solar, por que está aqui agora? O que o trouxe para nossa vizinhança? Está nos observando, reunindo dados sobre nossa civilização, nossa tecnologia, nosso potencial como espécie? Está testando nossa tecnologia, sondando nossas defesas, avaliando nossas capacidades? Ou está simplesmente passando, desconsciente de que o pequeno planeta azul chamado Terra está olhando para trás, que notamos, que estamos rastreando, que estamos fazendo perguntas sobre seu propósito e origem? Dr. Kaku passou décadas contemplando estas questões profundas e acredita que a galáxia está cheia de vida inteligente. Não há anos-luz de distância em algum canto distante do universo, mas em nossa própria vizinhança, relativamente falando. Ele diz com sua característica cautela e rigor científico: não aposto sua casa nisso, mas sim é provável que não estejamos sozinhos. O desafio, ele explica, é a distância. As distâncias vastas e incompreensíveis que separam civilizações através da galáxia. Para alcançar a estrela mais próxima, Alpha Centauri, levaria 70 mil anos com nossa tecnologia de foguete atual. Isto é mais longo do que a civilização humana existe. É um período tão vasto que desafia a intuição humana e a imaginação. Então, se alguém ou algo consegue enviar 3I Atlas através do espaço interestelar, se consegue propelir um objeto daquele tamanho através das distâncias vastas entre estrelas, estão operando em um nível de física que mal conseguimos imaginar. Um nível além de foguetes convencionais, além de propulsores iônicos, além até mesmo de nossa ficção científica mais avançada. Estamos falando sobre física de warp drive. Estamos falando sobre tecnologia que dobra o próprio espaço, que manipula a estrutura da realidade de formas que apenas teorizamos em nossa física mais especulativa. As implicações de tal tecnologia são estagnarantes. Se uma civilização consegue dominar a física de warp drive, se consegue dobrar o espaço-tempo para seus propósitos, então a distância se torna insignificante. Os abismos vastos entre estrelas se tornam atravessáveis. O universo se torna acessível. E, de repente, a ideia de que um objeto como 3I Atlas poderia chegar ao nosso sistema solar se torna não apenas possível, mas inevitável. Se torna uma consequência natural de uma civilização que dominou as forças fundamentais da física em si. Então talvez 3I Atlas não seja apenas uma rocha, apenas outro pedaço de detritos cósmicos. Talvez seja uma mensagem, um lembrete, um sinal de que somos parte de algo vasto, antigo e inteligente. Talvez civilizações surjam e caiam através de galáxias, experimentando suas próprias idades de ouro e idades sombrias, seus próprios períodos de expansão e contração. E talvez uma delas, há muito tempo no passado distante, tenha enviado uma sonda silenciosa, um explorador robótico, programado com uma missão que levaria milênios para completar, ainda deslizando através da escuridão do espaço, ainda fazendo o que foi programado para fazer: observar, assistir, reunir dados, reportar de volta para seus criadores através das distâncias vastas do espaço interestelar. Não sabemos o que 3I Atlas verdadeiramente é. Não temos certeza. Temos observações, anomalias, questões e possibilidades. Mas como o Dr. Michio Kaku disse, se 3I Atlas ganhar aquele mistério burst de energia conforme chicoteia ao redor do Sol, se demonstrar o efeito Obert
de formas que excedem a física natural, então o universo acabou de falar conosco. O cosmos acabou de enviar uma mensagem para nós, e pela primeira vez na história humana, podemos finalmente ter que responder. Podemos finalmente ter que reconhecer que não estamos sozinhos, que inteligência existe em outro lugar, que somos parte de uma comunidade maior de seres conscientes espalhados através da galáxia. Porque às vezes o que chamamos de rocha, o que descartamos como apenas outro objeto interestelar, pode realmente ser um visitante, uma sonda, um mensageiro de outro mundo, outra civilização, outro ramo de inteligência neste vasto e misterioso universo. O canal Curiosidade vem acompanhando esta história de perto, rastreando os desenvolvimentos conforme desdobram, examinando a evidência com escrutínio rigoroso e fazendo as questões que a mídia convencional se recusa a fazer. Porque é aqui onde a ciência encontra a admiração, onde os limites entre o que sabemos e o que temos medo de imaginar começam a se borrar. O canal se tornou um ponto de encontro para aqueles que se recusam a aceitar respostas fáceis, que exigem investigação mais profunda, que acreditam que a verdade, seja qual for, vale a pena perseguir implacavelmente. E a verdade sobre 3I Atlas pode ser a verdade mais significativa que a humanidade jamais encontrou. Considere o que sabemos sobre objetos interestelares. Antes de 3I Atlas, tínhamos Oumuamua, descoberto em 2017, um objeto que desafiava categorização fácil. Era alongado, estava girando estranhamente, exibia aceleração que não poderia ser explicada apenas pela pressão de radiação solar. Cientistas debateram sua natureza por anos. Era um cometa? Um asteroide? Algo completamente diferente? A comunidade científica amplamente se estabeleceu em explicações naturais, mas questões permaneceram. Depois veio Borisov, em 2019, outro visitante interestelar com seu próprio conjunto de anomalias. E agora 3I Atlas chega com propriedades que parecem empurrar os limites do que consideramos natural ainda mais longe. O padrão está se tornando impossível de ignorar. O universo está nos enviando visitantes, objetos que não se encaixam perfeitamente em nossos modelos, que desafiam nossas suposições, que nos forçam a expandir nossa compreensão do que é possível. O efeito Oberth, que cientistas estão observando, representa um teste crucial. Se 3I Atlas demonstrar este efeito, se ganhar energia conforme passa pelo Sol, de formas que excedem efeitos gravitacionais naturais, forneceria a evidência fumegante que algo está ativamente propelindo este objeto, provaria que inteligência está envolvida, que controle está sendo exercido, que isto não é um andarilho cósmico passivo, mas um veículo ativo e direcionado. As implicações seriam imediatas e profundas. Cada agência espacial no mundo se mobilizaria. Cada telescópio seria redirecionado em direção a 3I Atlas. Cada físico se apressaria para compreender o que isto significa para nossa compreensão da própria física. Porque se outra civilização dominou sistemas de propulsão que conseguem utilizar o efeito Oberth de formas que mal conseguimos compreender, alcançaram um nível de sofisticação tecnológica que torna nossas espaçonaves mais avançadas parecerem brinquedos primitivos. Pense no que isto significaria para a humanidade. Sempre assumimos que estamos sozinhos, que somos a única espécie inteligente neste canto da galáxia, pelo menos. É uma suposição confortável em alguns aspectos, porque significa que não precisamos nos preocupar com competição, com ameaças de civilizações mais avançadas, com nosso lugar em uma hierarquia cósmica. Mas é também uma suposição solitária, uma suposição isolante. Se 3I Atlas prova que não estamos sozinhos, se demonstra que inteligência existe em outro lugar e tem a capacidade de enviar sondas através de distâncias interestelares, então tudo muda. Nossa filosofia muda.
nossa religião muda, nossa política muda, nossa compreensão de nossa própria significância no universo muda. Teríamos que reescrever nossos livros didáticos, nossas histórias, nossa concepção inteira do que significa ser humano em um universo que contém outros seres inteligentes. Dr. Kaku falou extensivamente sobre os diferentes tipos de civilizações que poderiam existir no universo, utilizando a escala de Kardashev como um framework. Uma civilização tipo Emu teria a capacidade de aproveitar toda a energia de seu planeta natal. Uma civilização tipo Segundo aproveitaria a energia de seu sistema estelar inteiro. Uma civilização tipo Terceiro controlaria a energia de uma galáxia inteira. Se 3i e Atlas vêm de uma civilização capaz de enviar sondas através do espaço interestelar, são pelo menos uma civilização tipo Tuns, possivelmente superior. Teriam capacidades que parecem magia para nós, que pareceriam violar as leis da física conforme as compreendemos. Poderiam manipular gravidade, poderiam dobrar espaço-tempo, poderiam alcançar velocidades que consideramos impossíveis, seriam deuses essencialmente de nossa perspectiva. E se tais seres existem, se têm a capacidade de enviar sondas para nosso sistema solar, então a questão se torna não se estão lá fora, mas por que estão aqui? Qual é seu propósito? O que querem? Alguns teóricos sugerem que 3i Atlas pode ser uma sonda von Neumann, uma espaçonave autorreplicante que viaja através do espaço, explora sistemas estelares e cria cópias de si mesma para continuar a missão. Tais sondas poderiam, teoricamente, explorar a galáxia inteira ao longo de milhões de anos, cada sonda gerando novas sondas, espalhando-se através do espaço como uma vasta rede de exploradores. Se 3i Atlas é tal sonda, então não está apenas nos observando. É parte de uma vasta rede de exploração que abrange a galáxia. É uma de inúmeras sondas enviadas por uma civilização que compreendeu a escala do universo e desenvolveu a tecnologia para explorá-lo sistematicamente. As implicações são estagnadas. Não seríamos apenas observados por uma civilização, seríamos observados por uma vasta rede de sondas, cada uma reportando de volta para seus criadores, cada uma parte de uma inteligência maior que abrange anos-luz. Outros teóricos sugerem que 3i Atlas pode ser uma mensagem em si, uma comunicação deliberada de outra civilização, não uma mensagem em palavras ou símbolos que reconheceríamos, mas uma mensagem na forma do próprio objeto. Sua trajetória, sua composição, seu comportamento, tudo isto poderia ser sinais intencionais, projetados para comunicar algo para qualquer espécie inteligente que pudesse detectá-lo. Poderia ser uma saudação, poderia ser um aviso, poderia ser um teste para ver como respondemos. O universo poderia estar cheio de tais mensagens, sondas e objetos deliberadamente enviados para fazer contato com outras civilizações, para estabelecer redes de comunicação através das distâncias vastas do espaço. E nós, em nossa ignorância, estivemos descartando-as como rochas e cometas, falhando em reconhecer os sinais que foram enviados para nós. As implicações militares de 3i Atlas não podem ser ignoradas. Se outra civilização tem a capacidade de enviar objetos controlados através de nosso sistema solar, tem a capacidade de enviar armas, tem a capacidade de entregar cargas de qualquer tipo para qualquer localização que escolham. Poderiam destruir nossas cidades, eliminar nossa civilização, ou simplesmente nos observar sem nosso conhecimento ou consentimento. É por isto que analistas militares estão observando 3i Atlas tão cuidadosamente. É por isto que governos estão preocupados. É por isto que o rastreamento deste objeto se tornou uma questão de segurança nacional para múltiplos países. Se 3i Atlas é o que alguns suspeitam que seja, então a humanidade entrou em uma nova era,
Uma era onde devemos considerar a possibilidade de contato com inteligência extraterrestre. Uma era onde devemos pensar sobre nossas defesas, nossa diplomacia, nosso lugar em uma comunidade cósmica maior. Mas existe outra possibilidade, uma que é talvez mais esperançosa. Talvez 3I Atlas seja uma sonda enviada por uma civilização que evoluiu além da guerra, além da necessidade de armas, além do desejo de dominar ou destruir. Talvez seja uma sonda enviada por uma civilização pacífica, uma que explora a galáxia por curiosidade, por um desejo de compreender, por um compromisso com conhecimento e descoberta. Talvez a mensagem que carrega seja uma de paz, de boas-vindas, de um convite para se juntar a uma comunidade maior de seres inteligentes. Talvez o universo esteja cheio de tais sondas, enviadas por civilizações que aprenderam a coexistir, que desenvolveram sistemas de comunicação e cooperação que abrangem a galáxia. E talvez 3I Atlas esteja aqui para nos convidar a nos juntar àquela comunidade, a tomar nosso lugar entre as espécies inteligentes do cosmos. Não saberemos com certeza até termos mais dados, até conseguirmos observar 3I Atlas mais de perto, até conseguirmos analisar seu comportamento e composição com maior precisão. Mas o fato de estarmos fazendo estas questões, o fato de estarmos levando a sério a possibilidade de que este objeto possa ser artificial, representa uma mudança significativa na consciência humana. Estamos começando a reconhecer que podemos não estar sozinhos. Estamos começando a aceitar que inteligência pode existir em outro lugar no universo. Estamos começando a nos preparar para a possibilidade de contato. E aquela preparação, aquela mudança de perspectiva pode ser a coisa mais importante que 3I Atlas realiza, independentemente do que finalmente se prove ser. Dr. Michio Kaku representa um número crescente de cientistas que estão dispostos a fazer as questões difíceis, que estão dispostos a desafiar o consenso, que estão dispostos a seguir a evidência aonde quer que leve. Ele não está afirmando certeza. Ele não está dizendo que 3I Atlas é definitivamente uma sonda alienígena, mas está dizendo que a possibilidade existe, que vale a pena investigar seriamente, que devemos estar preparados para a resposta se provar ser verdade. E aquela é uma mensagem que ressoa com milhões de pessoas que sempre suspeitaram que não estamos sozinhos, que sempre acreditaram que o universo é vasto demais, complexo demais, cheio demais de possibilidades para sermos a única espécie inteligente nele. Conforme 3I Atlas continua sua jornada através de nosso sistema solar, conforme se aproxima do Sol e então começa sua partida de volta ao espaço interestelar, o mundo observa. Cientistas monitoram sua trajetória. Telescópios rastreiam sua posição. Dados se acumulam. E com cada nova observação, chegamos mais perto de compreender o que este objeto verdadeiramente é. Chegamos mais perto de responder uma das questões mais profundas que a humanidade jamais fez. Estamos sozinhos? A resposta pode estar codificada no comportamento de 3I Atlas. A resposta pode ser revelada no aumento de energia que ganha conforme passa pelo Sol. A resposta pode estar esperando por nós nos dados, nos números, nos padrões que emergem de observação cuidadosa e análise rigorosa. Porque às vezes o que chamamos de rocha é apenas uma rocha, mas às vezes o que chamamos de rocha é um visitante, um mensageiro, uma sonda de outro mundo, um sinal de outra inteligência. E se isto é o que 3I Atlas é, se é o que alguns das mentes mais brilhantes em ciência suspeitam que possa ser, então estamos vivendo através de um momento de significância histórica profunda. Estamos vivendo através do momento quando a humanidade finalmente tem que reconhecer que não estamos sozinhos. Estamos vivendo através do momento quando o universo fala conosco e temos que decidir como responder.
Este é o canal Curiosidade, onde a ciência encontra a admiração, onde os limites entre o que sabemos e o que temos medo de imaginar começam a se borrar, onde fazemos as questões que outros se recusam a fazer, onde seguimos a evidência aonde quer que leve, e onde nos preparamos para a possibilidade de que o universo seja muito mais estranho, muito mais maravilhoso e muito mais populado do que jamais ousamos imaginar. A história de Trace e Atlas ainda está sendo escrita. A verdade ainda está se desdobrando. E nós, como espécie, estamos finalmente começando a fazer as questões certas. As respostas, quando vierem, mudarão tudo. Transformarão nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Remodelarão nossa filosofia, nossa religião, nossa política, nossa concepção inteira do que significa ser humano em um universo que contém outros seres inteligentes. E aquela transformação, aquela mudança de perspectiva, pode ser a coisa mais importante que jamais acontece para a nossa espécie. Porque às vezes, as maiores descobertas não são sobre o que encontramos lá fora no espaço. São sobre o que descobrimos sobre nós mesmos.